Olá, hoje a gente vai mergulhar numa questão que, olha, intriga muita gente que usa LLMs, os modelos de linguagem grandes. Sabe quando o resultado não vem como esperado? Texto que para na metade, informação que some. Aí fica a pergunta, né? Onde que está o problema? É da tecnologia mesmo? Da natureza do LLM? Ou será que é quem pediu? O prompt, talvez. Isso. Ou será que a engenharia por trás, como a ferramenta foi montada, deixou a desejar? Ou no fundo certas coisas, bom, só gente mesmo para fazer? É exatamente essa a questão. A gente deu uma olhada em alguns materiais bem interessantes sobre isso, tem relatos práticos, análises técnicas, até uns benchmarks de pesquisa, sabe? Legal. E a ideia é tentar desenrolar esse novelo, olhar as diferentes camadas desse desafio para entender onde as coisas emperram e, quem sabe, como a gente pode lidar melhor com isso. Perfeito. Então tá, vamos lá. A primeira coisa que salta aos olhos em alguns desses relatos são umas falhas mais, digamos, visíveis, né? Isso, as falhas mais técnicas, quase como bugs mesmo. Coisas que acontecem ali no começo do processo. Tipo o quê, por exemplo? Bom, um exemplo clássico é o sistema não conseguir ler direito um documento que foi escaneado, um PDF, por exemplo. É o tal do OCR, o reconhecimento óptico de caracteres. Ah, sim, o OCR. É, ele que transforma a imagem do texto em texto de verdade para o computador ler. Mas assim, se o layout do documento for muito complicado... Complicado como? tipo, muitas tabelas, colunas misturadas, fontes estranhas. Ou até se a qualidade da digitalização for ruim, sabe? Manchas, texto meio apagado. Entendi. Aí o OCR pode se atrapalhar todo. O resultado é que parte do texto podem simplesmente sumir ou virar um monte de caracteres sem sentido. Para o LLM, é como se aquela parte do documento nunca tivesse existido. Nossa, é como dar um livro com página rasgada para ele ler. E tem outra coisa que o pessoal reclama muito, que é o texto cortar no meio, né? Parar do nada. Exatamente. Isso é o que a gente chama de truncamento. Os modelos, eles têm um limite de processamento, uma janela de contexto, sabe? Medida em tokens, que são tipo pedacinhos de palavras. Uma memória de curto prazo, digamos assim. Isso, tipo isso. Se o documento for muito longo ou se a conversa já ficou muito comprida, o que ultrapassa esse limite pode ser cortado. E o pior é que, muitas vezes, corta aí, pronto, sem aviso. E aí? E aí, quem está usando acha que o modelo terminou a resposta, que aquilo é tudo. Mas, na verdade, não, ele só descartou o resto por falta de espaço. Imagina o perigo se a parte cortada era justamente a mais importante. Com certeza. Isso pode levar a conclusões completamente erradas. E pelo que vi nos materiais, não são os únicos problemas técnicos, certo? Tem mais coisa aí. Sim, sim. Tem também os timeouts. Às vezes uma parte do documento é muito complexa ou está mal formatada e o sistema demora demais para processar aquilo. Aí, para não travar tudo, ele pode ter um tempo limite e simplesmente pular aquela parte. Pular. Tipo uma página inteira? Pode acontecer. E tem ainda os filtros de segurança e conteúdo. Eles são importantes, claro, mas às vezes podem bloquear trechos por causa de alguma palavra-chave, e essa remoção nem sempre fica clara para o usuário. Gera umas lacunas meio misteriosas no texto. E essa instabilidade toda, ela acontece mais no sistema específico ou é geral? Olha, os relatos e os testes que a gente analisou indicam que isso acontece em diferentes modelos, viu? Incluindo os mais conhecidos, como Gemini, Palm. Tem casos documentados de respostas cortadas, mesmo quando parecia que o texto cabia nos limites, sabe? Ou o modelo parando no meio de uma frase. Entendi. Não é exclusividade de ninguém, então. Parece que não. É uma característica meio geral desses sistemas hoje. Certo. Então, essa primeira camada de falhas mais mecânicas no processamento inicial já é um ponto crítico. Mas a história não termina aí, né? Os materiais que você mencionou sugerem que a forma como o sistema todo é organizado, a engenharia por trás, tem um peso gigantesco. Fundamental. Essa é a segunda camada que a gente precisa olhar com atenção, a engenharia do sistema. Não basta ter um LLM super potente, sabe? A forma como os documentos são preparados, como a informação chega até o LLM, isso é crucial. Como assim, preparados?
É. Como a informação é extraída do arquivo original, ela é dividida em pedaços menores para o LLM conseguir processar. Isso é o chunking. Esse processo garante que os pedaços sejam lidos na ordem certa. Hum, E mais, tem algum registro, algum log que mostra o que foi realmente lido e processado? Se essa arquitetura toda for frágil ou se for uma caixa preta que ninguém sabe direito o que acontece lá dentro, aí a confiabilidade vai para o espaço. Não importa quão bom o LLM seja. Isso me lembra um estudo que a gente viu que descrevia justamente isso. Arquivos que não foram lidos inteiros. E a causa não era o LLM sendo burro, digamos. Não era. Eram gargalos bem claros nesse fluxo. O OCR falhando aqui e ali, os pedaços de texto sendo processados fora de ordem, o sistema interrompendo por causa do tempo. Exatamente. E a conclusão desse estudo foi bem direta. O problema principal não era a capacidade do modelo em si, nem o prompt que foi dado. Era a fragilidade da engenharia do processo todo. Faltava um protocolo robusto que desse para auditar, sabe? E sem isso, a confiança... Desmorona. Como outra fonte aponta, isso cria um ciclo ruim. Você perde a confiança na ferramenta, tem que fazer tudo de novo manualmente, perde tempo, dinheiro. Faz todo sentido. Uma fundação ruim compromete o prédio inteiro. Mas tá, vamos avançar. Já vimos as falhas técnicas na base, os problemas na engenharia do sistema e o próprio LLM, aquele cérebro no centro disso tudo. Ele tem suas limitações, sua personalidade que contribui para esses resultados estranhos. Aqui entra aquela pergunta inicial. Será que o LLM é, por natureza, inadequado para certas coisas? Sim, essa é a terceira camada e é super importante. Os LLMs, mesmo os mais avançados, eles não são máquinas de raciocínio lógico perfeitas. Eles têm tendências, digamos assim, limitações que vêm da forma como foram treinados. E quais seriam essas tendências? Uma bem conhecida é a dificuldade de seguir instruções muito longas ou complexas, sabe? Especialmente se um passo depende do resultado do passo anterior. Tem até pesquisas acadêmicas focadas nisso, com testes tipo SIFO, que mede justamente essa capacidade de seguir sequências. E o que esses testes mostram? Que eles se perdem. De certa forma. Conforme as instruções ficam mais numerosas ou mais complexas, até os modelos top de linha como GPT-4, Claude 3, Gemini, eles começam a escorregar. Podem pular etapas, ignorar uma condição que foi mencionada lá no começo do prompt, ou simplificar demais a tarefa. É como se a atenção fosse se diluindo, né? Isso, uma diluição de atenção, como um dos materiais chama. As últimas instruções ou os detalhes mais finos acabam recebendo menos peso, menos foco. Interessante. Quase como a nossa memória de trabalho, que também tem um limite. E tem mais alguma característica própria dos LLMs que a gente precisa levar em conta? Tem sim, uma fundamental. É que LLMs, na sua essência, foram criados para serem modelos de linguagem. O forte deles é gerar texto que soa natural, conversar, resumir, traduzir. Eles não foram feitos para serem executores de tarefas. Exatamente. Um sistema que executa tarefas complexas de forma confiável, um agente de IA, geralmente precisa de mais coisa. Precisa de outras camadas de software por cima do LLM para gerenciar o contexto, quebrar a tarefa em passos menores, verificar se cada passo foi cumprido direitinho. E um LLM puro, sem essa estrutura toda em volta, age como? Ele tende a ser mais livre, menos metódico, pode acabar priorizando uma resposta que soe bem, que seja fluida, em vez de seguir rigorosamente cada detalhezinho do que foi pedido. Às vezes é até uma questão de eficiência, de economizar processamento. Entendi. Uma das fontes usa um termo curioso, indisciplina. Não é que o modelo seja teimoso, mas ele pode não seguir as regras do prompt à risca se achar um caminho que pareça mais natural para ele, mesmo que não seja exatamente o que a gente pediu. É uma característica da arquitetura dele, voltada para a linguagem geral. Ok. Então já temos falhas técnicas na entrada, problemas na engenharia do sistema que processa isso e as próprias limitações e tendências do LLM no centro. Cobre bastante coisa. Mas e a pessoa? O usuário que está ali, na ponta, interagindo? Qual o papel dela nisso?
A qualidade do prompt faz diferença? Ou, voltando à pergunta inicial, a culpa é de quem não soube pedir direito? Olha, o prompt faz diferença, sim. Muita diferença. Mas é muito importante a gente não colocar isso como culpa do usuário, sabe? Certo. O que os materiais mostram é que está surgindo uma necessidade muito grande do que a gente pode chamar de alfabetização em IA. Um letramento mesmo. As pessoas precisam aprender a conversar com esses modelos. Aprender a dar instruções melhores? Isso. Instruções mais claras, mais eficazes. E também entender um pouco como eles pensam, ou melhor, como eles processam a informação. Saber onde podem estar as armadilhas, como verificar o resultado. Então não é que o usuário erra, é que talvez ele precise de mais capacitação. Aprender a usar a ferramenta? Exatamente. É uma habilidade nova que precisa ser desenvolvida. A tecnologia ainda é recente para muita gente, né? Muitos profissionais ainda não têm, assim, um método, um repertório para auditar criticamente o que sai de um LLM, para saber que perguntas fazer para ter certeza que a resposta está completa, está correta. Um dos materiais até dava umas dicas para isso, né? Definir bem o objetivo, dar contexto. Sim, dicas como: seja explícito sobre o que você quer, dê todo o contexto necessário, peça para o modelo fazer verificações, ou quebre tarefas muito grandes em passos menores. Essas técnicas de prompt, então, ajudam a guiar o LLM a contornar um pouco essas limitações dele. Ajudam bastante. Elas podem levar o LLM a se comportar de forma mais estruturada, mais confiável. Mas, e esse é um mas bem grande que as fontes ressaltam, um prompt, por melhor que seja, não faz milagre. Ele pode otimizar a resposta, diminuir alguns problemas, mas ele não conserta uma falha que aconteceu antes. Se o OCR comeu um parágrafo lá no começo... Não tem prompt que adivinhe o que estava escrito. Exato. Se a engenharia do sistema cortou o documento na metade, o prompt não vai trazer de volta. O prompt trabalha com a informação que chegou até o LLM. Entendi perfeitamente. O prompt atua dentro dos limites que as camadas anteriores impuseram. Então tá, juntando tudo isso. Falhas técnicas, engenharia de sistema, limitações do LLM e agora o papel da capacitação do usuário. Qual é o quadro geral que esses materiais pintam? Como a gente responde àquela pergunta do começo? Onde está a falha? Olha, a conclusão que fica bem clara, depois de olhar por todos esses ângulos, é que não tem um culpado único. Quase nunca o problema está num lugar só. É um problema mais sistêmico. Isso, é um problema de sistema com várias camadas que dependem uma da outra. Tem as falhas técnicas lá na base, OCR, truncamento, timeouts, que podem sujar os dados de entrada. Tem a engenharia do sistema, o pipeline, a falta de transparência, de auditoria, que pode piorar as coisas ou criar novos erros. Certo. Tem as limitações do próprio LLM, dificuldade de consequência, tendência a generalizar, a tal indisciplina. E tem a camada da interação com o usuário, que exige essa nova habilidade de instruir e validar. E o ponto-chave parece ser essa interdependência, né? Uma falha em qualquer lugar pode comprometer tudo, mesmo que o resto seja perfeito. Exatamente. Não adianta ter o melhor LLM do mundo e o prompt mais genial se o sistema que entrega informação para ele é todo furado. Ou seja, não é o LLM é ruim, ou o usuário errou, ou a engenharia falhou. Pode ser um pouco de tudo ou uma coisa levando a outra. Perfeito. E por isso a solução também tem que ser assim, multidimensional. Precisa de uma engenharia de sistemas que seja forte, transparente e principalmente auditável, por parte de quem está desenvolvendo a solução. E do lado de quem usa. Criar processos claros para validar esses resultados, ainda mais se for para coisa séria, de alto risco. Uma das fontes até sugere um protocolo bem rigoroso de ler e auditar página por página, com verificação, para tentar garantir a confiança. É fascinante como uma resposta aparentemente simples de um chat pode esconder tanta complexidade por trás. Fica muito claro que para entender por que um LLM falha, a gente tem que olhar o cenário completo, a tecnologia em si, como ela está encaixada no sistema
e como a gente interage com ela. Sem dúvida. E para conseguir resultados realmente confiáveis, consistentes, especialmente naquelas tarefas que não podem ter erro, parece que precisa de muito mais do que só pegar o último modelo lançado. Exige um desenho muito cuidadoso do processo todo. É isso. E olha que a tecnologia não para de evoluir, né? Surgem modelos prometendo extrair dados melhor de documentos complexos, com janelas de contexto gigantescas. Mas esses desafios que a gente conversou, eles persistem. Layouts muito diferentes, instruções super detalhadas, raciocínio passo a passo. Exato. Isso ainda são pontos onde eles podem tropeçar. A confiabilidade, no fim das contas, não vem só do modelo ser avançado. Vem de ter um processo sólido e auditável por trás. E sempre vai ter aquele equilíbrio, né? Entre o que a gente quer que ele faça, o custo para fazer aquilo e o desempenho que a gente consegue no final. Isso deixa a gente com uma reflexão importante para fechar. Pensando em toda essa complexidade técnica, de sistema, das manhas do próprio modelo e a nossa necessidade de aprender a usar e auditar. Quanto controle a gente pode realmente esperar ter sobre o resultado de um LLM numa situação crítica, de alta responsabilidade, sem um investimento pesado em engenharia e auditoria constante? Boa pergunta. Talvez mais fundo ainda. Qual o nível de confiança que é apropriado depositar nessas ferramentas hoje, sabendo de todas essas variáveis que podem silenciosamente mexer no resultado final? Fica aí a provocação para a gente continuar pensando.